Estamos de volta aqui no nosso último bloco do Mercado and Beyond, conversando com Patrício Santelices, CEO da Tecban. Patrício, nesse último bloco, até um pouco antes da gente entrar aqui um pouco na sua carreira, que eu também quero entender um pouco mais de toda a sua experiência e toda essa motivação, né, que você está trazendo, inclusive para o time da Tecban, olhar um pouquinho para o futuro, né, entender o que você tem visto. A gente sabe que é um cenário, principalmente acho que muito competitivo hoje, entre bancos, fintechs, big techs, tem disputado muito esse protagonismo. Onde que a Tecban se diferencia? Acho que justamente na capacidade de conectar a todo mundo, né? Se todo mundo se conectar com Uhum, a gente favorecer essas estradas justamente de conexão entre as fintechs, entre os grandes bancos, entre as soluções que hoje podem oferecer, cada um procurando como oferecer melhores soluções para o seu cliente final, né? Nós somos uma empresa com vocação de atender outras empresas, né? Ajudar uhum, elas a se servir de serviços financeiros. E nosso olhar que também temos, que faz parte, e que acho uhum. que é o que também acorda todo dia o pessoal que trabalha na Tecban, que é isso, atender essas 30 milhões de pessoas que todos os meses vão e utilizam seus serviços, se sentem atendidos. E aí, então, temos um desafio gigante de continuar expandindo. Nós, para te dar um exemplo, temos uma solução que está dando muito sucesso que se chama Atmo, Uhum. que é um banco 24 horas compacto, pequenininho, que alguma coisa falou que utiliza o dinheiro do lojista e está crescendo muito fortemente, né? A gente fala que o Atmo é ótimo, porque efetivamente as pessoas Sim. estão entendendo que podem oferecer mais serviços, um pequeno lojista, inclusive redes grandes, que podem também resolver muito da gestão do seu dinheiro e atrair muito cliente para poder fazer as transações que faria no ATM Banco 24 horas. Então, colocar essas soluções e ampliar nossa capilaridade, nós vamos acabar esse ano com 2.000 e a gente pensa por que podiam ser 20.000. Então, enfim, nosso desafio é continuar sendo essa rede que permite a conexão entre muitos atores da indústria financeira e nós como essas estradas que permitem fazer essa conexão. É, a gente tem falado, né, e você comentou muito bem em relação a toda essa questão desse dinamismo, né, desse mercado e o quanto, de fato, a tecnologia ela tem moldado e numa velocidade muito rápida, até difícil muitas vezes a gente pensar assim, né, quais serão as próximas tecnologias, não é uma futurologia aqui, mas eu queria entender um pouco da tua visão, né, quais outras tecnologias emergentes elas podem ou devem, de repente, ali, causar até, se a gente pode chamar assim, de uma maior disrupção ainda no sistema financeiro brasileiro, se você enxerga de fato, né, o Brasil sempre tem, né, acho que essa referência, como a gente falou em outros blocos anteriores, de um sistema muito evoluído em relação a outras economias. Temos o Pix aqui, mas você enxerga ali um futuro ainda com novas disrupções nesse sentido? Sem dúvida. Hum, acho que posso imaginar algumas, mas não sei qual Uhum. delas vai dar certo. Se eu soubesse, já estaria investindo nelas, provavelmente. Mas acho que o importante para uma companhia e para as pessoas Uhum. que lideram companhias é pensar em vários futuros, não num só. Assim, esse é o que a gente vai. O que vai acontecer é isso. Acho que é o pior dos investimentos para uma companhia é pensar que uma coisa só pode acontecer. Então, Uhum. nós estamos nessa visão. Acho que ainda tem uma estrada gigante de transformação do mercado de pagamentos. Acho que tem muitos atores ainda do pagamento sem contato, o próprio Pix, soluções que às vezes intermediam os serviços dos bancos com os usuários finais, eh, a entrada de novos atores que pareciam nada a ver com esse negócio, como as empresas que distribuem comida Uhum. e que estão começando a entrar nesse mundo financeiro porque tem uma conexão muito forte com o serviço final que elas oferecem. Então, eh, acho que na indústria de pagamento, acho que a tecnologia vai continuar nos surpreendendo na simplificação e na velocidade das transações.
E nesse sentido, acho que cada vez mais dispositivos nossos, assim como o telefone hoje e outros tipos de dispositivos vão facilitar muitos pagamentos futuros, as transações em dinheiro, né? Ou as transações ou digitais. Mas, na verdade, acho que a gente sempre pensa como essas coisas que estão lá na frente podem impactar assim, o que nós estamos desenvolvendo hoje e nos preparando para o futuro. Acho que mais do que pensar que a gente aposta em A ou em B, a gente acha que está olhando os movimentos e que de indústrias, inclusive, que não são a nossa naturalmente, mas que tem algumas coisas que começam, essas barreiras começam a se quebrar. Então, na verdade, eu sou sempre super positivo. Assim, eu brinco muitas vezes que eu sou positivo patológico, né? Assim, então, eu penso que amanhã sempre vai ser melhor. Então, acho que tem um futuro muito potente pela frente. Você está há um ano, né, pouco mais ali, acho que de um ano, à frente da empresa. Quais foram ou quais têm sido, talvez, esses principais desafios, aprendizados, inclusive nessa jornada de transformação que você está empreendendo dentro da Tecban? Acho que a primeira. Bom, eu tenho, não sei, já nem sei quantos anos de experiência sempre na indústria financeira. Uhum, Trabalhei em bancos, trabalhei em adquirentes, trabalhei no Chile, na Espanha, aqui, enfim, na América Latina e em vários outros lugares. E acho que isso, eu sinto que me preparou também de alguma forma para enfrentar um desafio numa indústria que está em queda. Pensa se chegar numa companhia que vê todos os indicadores caindo, as transações caindo, o uso do dinheiro caindo, e esse é o seu principal negócio. Então, acho que foi muito desafiador chegar para uma companhia e não necessariamente saber com certeza o que era bom fazer com ela. Né? Assim, o que fazer com a companhia. Então, acho que o mais relevante me parece que foi uma construção feita entre as pessoas que trabalham, com os acionistas, com os fornecedores. Então, foi um trabalho muito de uma transformação cultural também, e trabalhamos muito para ter essa força de pensar que tem um futuro legal pela frente, né? Quando você vê que todos os números caem, então, você começa também com um pouquinho assim de medo do que virá. uhum. E às vezes algumas pessoas tinham até assim, tipo uma trincheira ao redor de que não, isso, o que vai, isso, o dinheiro nunca vai acabar. Ah, e o dinheiro ainda é muito relevante na população brasileira. Ah, mas cai a 2 dígitos por ano. Então, acho que teve muito desse trabalho de pensar e construir um futuro para a companhia. E esse trabalho foi um trabalho de meses, desde que eu cheguei até o final do ano passado, que a gente definiu o nosso plano estratégico e agora eu posso contar no nosso futuro, o que estamos pensando. E acho que foi uma construção muito interessante, com a ajuda de muita gente, dos acionistas, de pessoas de outras empresas que estão dentro do mercado. Eh, Acho que para mim é uma experiência incrível, né? Imagina participar. Eu sempre, nos meus 2 últimos trabalhos sempre foram ao redor da digitalização, e eu falava da digitalização, assim, o futuro que Uhum. terá, e chegar aqui a uma companhia que vive numa boa parte ainda de dinheiro físico. Então, foi um desafio muito importante. Acho que também a diversidade de experiências que eu tive de trabalho, eu também. Aqui no Brasil posso falar com mais tranquilidade, né? Provavelmente em outros lugares, mas eu sou psicólogo de formação. Ah, que legal. Então também é um perfil um pouco Uhum. diferente. Acho que de alguma forma ajuda. Não é Ajuda o. nesse otimismo, né, talvez essa visão que Pode você ser, tenha. deveria de repente fazer mais terapia aí para me controlar um pouco. Mas acho que sim, nessa visão de que como construir entre muita gente Sim. algo que vem pela frente. Então, obviamente que eu tenho formação também técnica Uhum. em gestão de negócios, obviamente, mas acho que sim, pode ser que tenha uma parte dessa visão de que como quebrar, como pensar, como reconstruir, e acho que minhas últimas 2 experiências têm sido ao redor de como olhar um negócio que está cheio de desafios e como fazer assim uma construção de futuro. Para a gente encerrar, né, um chileno no Brasil, inclusive, não é a primeira vez, né, que você É. mora aqui.
Tem um pouquinho já do sangue brasileiro ali. Tenho, sim. Sem dúvida que tenho, sim. Em casa, a minha esposa é brasileira também, então em casa o idioma oficial é português. Então, só quando fico mais bravo, assim, as minhas filhas sabem que eu falo em espanhol porque mas Para dominar, né, ali melhor, né, pelo no menos idioma. para que fique clara a mensagem. Não sei se ele... Sim, Mas sim, muito bom. eu me acostumei já a segunda vez. A primeira vez morei 9 anos aqui, agora já mais de um ano e eu curto muito aqui. Eu gosto muito de morar no Brasil. Maravilha. Patrícia, eu quero agradecer, muito obrigada. É Obrigado. muito importante, inclusive, para a gente entender não só, né, claro, todo esse trabalho, nessa infraestrutura enorme da TecBan, mas entender todo o nosso sistema financeiro. Muitas vezes a gente em casa não pensa tanto, né, o quanto é complexo e o quão importante é a gente pensar nas tecnologias para ajudar, né, neste sistema financeiro a cada, né, olhando ali para o futuro, para frente. Patrício, muito obrigada mais uma vez. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada a você também que está aqui acompanhando a nossa programação. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.